Boa tarde, amados irmãos e irmãs. Com alegria, com muito amor, com muito carinho, eu preparei esta espiritualidade para a gente pensar um pouquinho sobre um assunto muito importante nas nossas vidas, que é a oração. Qual o significado da oração? Vamos conversar um pouquinho a origem da palavra oração. Por que a gente precisa rezar? Porque eu é que preciso da oração. É o ser humano que precisa da oração. Deus é Deus, independente se eu rezo ou não rezo. Só que a oração é um bem para mim. Então, vamos pedir a luz do Espírito Santo para que nos ilumine neste momento de espiritualidade e sobre esse tema que é rico e muito profundo, que é a oração na vida do cristão. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre a poderosa intercessão do Coração Imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Através desse canto, nós vamos introduzir o tema de hoje. Senhor, Deus infinito, o teu olhar me acompanha e sabes quem eu sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em meus braços estar. Orar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. Vem a te render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor.
eternamente. Me abandonarei em ti, Senhor. Em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração vem a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, nós vamos começar pela origem da palavra oração. Boa tarde, Sandra Bruno, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe, você e a sua família. A origem da palavra oração. Ela vem de orar, vem do latim, horário, e dios, que significa boca, de uma base indo-europeia, pronunciar uma fórmula ritual. Inicialmente, ela significa falar. Essa palavra, né, oração, falar. E depois, particularmente, ela vai adquirindo o sentido falar em público, discursar. Daí vem também as nossas palavras, que é orador, oratória, bem como o verbo orar. Com o advento do cristianismo, passou a ter também o significado de falar à divindade, rogar, quer dizer, interceder. Então, esse é o significado do vocábulo ou da palavra oração. Mas podemos nos perguntar, qual a diferença entre rezar e orar? Será que é diferente? Será que tem diferença? Será que existe uma diferença? De uma maneira assim simples, bem simples, nós podemos dizer que orar é fazer oração de uma maneira espontânea. Por exemplo, é aquilo que sai do meu coração, né? Às vezes eu estou, vamos supor, em casa e eu recebo um presente de alguém e eu não estou esperando. E eu, na fúria, assim, no calor do momento, eu vou dizer assim: louvado seja Deus, que bom, nossa, ganhei isso, obrigado, meu Deus. Então, isso é uma oração espontânea. Ou também em outros momentos que eu estou, por exemplo, com alguma dificuldade e eu falo: minha mãe do céu, me socorre, me auxilia. É uma oração espontânea. Meu Deus, me ajuda aqui.
é uma oração espontânea. Então, orar é fazer essa oração espontânea. Rezar seria recitar alguma oração já existente e oficial. Por exemplo, o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, o Creio. São orações que existem e que a gente vai recitá-las. Então, essa é um pouquinho a diferença que tem entre rezar e orar. Mas, basicamente, rezar e orar é a mesma coisa. Por quê? Porque, na verdade, quando eu rezo, eu oro. Quando eu oro, eu rezo. Então, oração é basicamente orar e rezar ao mesmo tempo. Só tem uma pequenina diferença do estilo, no estilo, né? De que uma oração espontânea, então eu estou orando, e uma oração que já existe, uma oração que eu vou recitar, seria rezar. Mas tanto uma como a outra, estão uma dentro da outra. Eu não consigo rezar sem orar, por quê? Por exemplo, eu estou rezando o Pai Nosso. Não é porque eu estou recitando o Pai Nosso que eu não estou orando. Porque se não sair do meu coração, mesmo que seja uma oração recitada, então como que eu vou fazer? Vai ser uma mecânica? Vai só sair da minha boca? Não, tem que sair do meu coração. Eu estou rezando a Ave Maria, por exemplo. O Santo Terço, que é uma oração recitada. Mas o Santo Terço tem que estar no meu coração, tem que ser de modo espontâneo. Me cabe aqui uma consideração. Ou melhor, diz respeito à valorização que precisamos ter de pequenos momentos de encontro com Deus, seja ele espontâneo, seja ele recitado. Tanto um quanto o outro, eu preciso valorizar e dar valor na minha vida, no meu coração, no nosso interior. Por isso que os dois, tanto a oração espontânea como a oração recitada, ela precisa sair lá do fundo da minha alma, lá do meu coração para a minha boca. Nunca uma oração deve ser mecânica. Ou, eu já sei decor, né? Por exemplo, a Ave Maria, a gente já sabe decor. Mas não importa, cada Ave Maria tem que sair lá de dentro. Não tem problema que a gente já decorou, mas ela não, ali no momento da oração, não pode ser simplesmente uma oração decorada, que eu vou rezar de qualquer jeito. Não. Tem que ser com muito carinho, com muito amor, com muito afeto. Com todo o meu ser, com todo o meu coração. Porque é um encontro com Deus. São momentos de encontro com Deus. Quando eu estou diante do Santíssimo, é um momento forte de encontro com Deus. Quando eu estou em casa rezando uma Ave Maria, é um momento de encontro com Deus. E que precisa ser valorizado. Todos os momentos de oração são importantes. Será que a gente tem criado esses momentos? Será que temos feito de cada momento de nossa vida uma oportunidade
para deixar que Deus se aproxime de nós? Precisamos pensar um pouquinho nisso. Às vezes a gente se distrai na oração, é verdade. Mas a gente volta. Nós temos a graça de Deus que podemos voltar, né? Nós nos distraímos, mas opa, peraí, vem, volta, vamos continuar, né? O momento de oração. Então, a gente tem essa capacidade, porque Deus nos dá essa capacidade, Deus nos capacita para que a gente, mesmo diante de alguma distração, a gente retorne àquele momento tão precioso que é o momento de oração. No nosso trabalho cotidiano, no nosso estudo, na vida doméstica, no convívio com os nossos, no convívio com as pessoas, na comunidade paroquial, pode se tornar esse momento favorável de escuta do que Deus quer e espera de nós. Por quê? Porque momento de oração não é só aquele momento que eu paro e rezo uma Ave Maria, ou que eu paro e vou à igreja numa hora santa, ou na adoração ao Santíssimo Sacramento, ou para a Santa Missa, ou para rezar um terço. Não é só esses momentos. Porque Deus está no nosso coração, permanentemente, se a gente deixar, é claro, né? Mas a gente que, cristãos praticantes, cristãos autênticos, Deus está conosco o tempo todo. O tempo todo. Se Deus está o tempo todo, então não é só os momentos, alguns momentos, é o tempo todo. Então, quando eu me encontro com alguém, seja em casa ou fora de casa, esse momento também é de oração. Porque, da mesma forma que eu acredito que Deus esteja no meu coração, Ele não está só no meu coração. Ele está no coração do outro. Ele está no outro. Então, quando eu me encontro com o outro, também é uma oportunidade de me encontrar com Deus. São Francisco de Assis, ele falava que quando a gente estava passando na rua e via um irmão de rua, que a gente deveria fazer o nome do Pai. Da mesma forma, quando a gente passa em frente à igreja, que a gente faz o nome do Pai. Quer dizer, hoje já não tem tanto mais esse costume, né? É essa prática tão valiosa. Ao passarmos na igreja, as pessoas faziam o nome do Pai. Algumas ainda fazem hoje, né? Eu lembro quando eu era criança, a maioria fazia, mas hoje já não vejo tantas. Mas sim, mas vejo. Mas também vejo algumas. Algumas pessoas passam na igreja e fazem o nome do Pai. E São Francisco disse isso uma vez, que nós deveríamos fazer diante de um irmão de rua, porque o sofrimento dele se compara ao sofrimento de Cristo na cruz, né? Com Cristo crucificado. Então nós deveríamos fazer o nome do Pai, né? Para explicar um pouquinho isso, que quando a gente se encontra com o outro, é uma oportunidade de oração, porque o mesmo Deus que está em mim está no próximo. Por exemplo, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou pedir um conselho, por exemplo, ou para o padre, ou para um amigo, né? Eu peço a luz do Espírito Santo para que ilumine a nossa conversa. Então, Deus vai me falar através daquela pessoa. É um encontro com Deus. É um encontro com Deus. Então, gente, isso quer dizer o quê?
que cada momento da nossa vida pode se tornar um momento de oração. A gente lembrando de São Paulo em uma de suas cartas, ele fala, né? Orar sem cessar. E aí a gente pode se perguntar, nossa, mas eu vou ficar o dia todo, 24 horas na igreja? Não. Eu vou ter os meus momentos de intimidade com o Senhor na igreja, eu vou ter os meus momentos de intimidade com o Senhor em casa e eu vou ter momentos de encontro com Deus ao encontrar com o outro. Por isso eu vou orar sem cessar. Quando eu entrego o meu sono a Deus, eu vou estar dormindo, mas eu posso oferecer as batidas do meu coração em adoração ao Senhor durante todo o momento, as horas de sono. Eu vou estar rezando. Então a gente tem tantas oportunidades de estar com o Senhor e deixar que Ele seja o centro da nossa vida. Não há, então, desculpas para não rezar. Deus é o Senhor do tempo. Breves momentos de escuta e silêncio para ouvi-lo. Vale imensamente mais do que nosso ativismo cotidiano. Muito mais. Vale muito mais que nossa correria e medo do silêncio. Por que temos medo do silêncio? Talvez a gente tenha medo de se encontrar conosco, porque cada vez que a gente se encontra com Deus, a gente se conhece um pouco mais. É como a gente olhar diante do espelho. Quando a gente se encontra com Deus, a gente vai ver tanto aquilo que é positivo, mas também ver o negativo. E às vezes o silêncio vai nos dar a oportunidade de silenciar para escutar. Escutar a Deus, o que Deus tem para me falar, e também escutar a mim mesmo. Ver, olhar para dentro de si. Ter consciência das minhas atitudes, aquelas boas e também aquelas que não foram tão boas, aquelas que eu preciso diante de Deus pedir perdão. Mas vejam bem, nós vivemos conectados, nós estamos sempre online, sempre ouvindo música, TV. Nunca a gente para. No mundo de hoje, não é só os jovens, não. Eu acho que estamos todos assim, né? Não pode deixar o celular lá num lugar, num cantinho quieto, que daqui a pouco, cadê meu celular? Cadê meu celular? Então, tá sempre conectado. Que tal a gente se conectar, fazer essa conexão com Deus? Deixa Deus se conectar conosco. Deixa Deus online às 24 horas do dia. Que a gente vai ver que a nossa vida vai melhorar e mudar muito, 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 muito. Só para ilustrar, eu vou contar uma historinha para vocês. Existia uma comunidade de monges num lugar mais reservado, mais deserto. E essa comunidade vivia bem até um dia eles começaram a implicar com o outro. E começaram muito a brigar.
Então, o irmão da cozinha brigava com todos que vinham ali. Às vezes eu queria um pedacinho de pão, porque você não vai pegar, e já expulsava o outro dali. E assim, um com o outro que limpava a capela, não queria que o outro entrasse porque ele estava limpando, e era aquela confusão. E o superior, ele rezando, meu Deus, o que eu posso fazer para esses monges entender que não pode viver assim? A gente é uma comunidade religiosa, a gente precisa dar exemplo e vive nessa brigaiada, né? O que está resolvendo a nossa oração ali? A gente se reúne para rezar, é só aquele momento que não briga, porque o restante é um implicando com o outro. E tinha um monge sábio que vivia solitário por perto ali, mas ele era sozinho, era outra família religiosa, né? E esse superior então foi conversar com esse monge que era considerado sábio e contou para ele: olha, nossa comunidade tá assim, eu não sei mais o que fazer. E Deus me inspirou para eu vir aqui conversar com você. E o irmão disse assim: olha, volta lá na sua comunidade e hoje no jantar você vai falar assim para eles: que Jesus está na comunidade, mas ele está em um monge. Ele veio visitar vocês, mas na pessoa de um monge. Fala isso e fala que depois vai ser revelado quem é o monge que o Senhor Jesus está. Só isso, só isso. Depois de um tempo, deu uns dias para ele, você volta aqui que nós vamos revelar para ele quem é o monge. Tá bom. O superior foi embora. No jantar, o superior pediu a palavra e falou para eles: olha, eu sei que Jesus está aqui na nossa casa o tempo todo, explicou, né? Só que ele veio fazer uma visita especial para nós e ele está disfarçado em alguém. Ele está em alguém. É um só que ele veio. Mas não, ninguém sabe quem. Não, daqui uns dias vai ser revelado em quem seja. Aí os monges ficou quieto, todo mundo silenciou. E aí o irmão da cozinha pegou, saiu, foi lá para a cozinha e falou assim: bom, em mim não é. Não é porque eu implico com todo mundo, Jesus não vai estar em mim. De jeito nenhum. Aí o outro que limpava o quintal também virou, pensou na cabeça dele: em mim não pode ser não, porque, olha, eu até xinguei o meu irmão ontem e não, em mim não é. E assim cada um deles foram pensando: em mim não está, em mim não está. Só que o irmão da cozinha pensou: bom, se não é em mim, quem é? E agora? Agora, se eu brigar, eu vou estar brigando com Jesus. Já pensou eu expulsar Jesus aqui da cozinha? Às vezes ele vem me pedir um pedaço de pão e aí eu não sei, porque eu não sei qual é o monge que Jesus está escondido. E aí eles começaram a fazer uma experiência de verdadeiro amor, a tratar o outro com carinho, porque eles não sabiam. Então começou a tratar todo mundo. Uns trataram, né, uns aos outros. E aí foi aquela bênção, aquela paz. Aí o superior passou uns dias, ele foi lá e conversar com aquele monge que era considerado sábio. Olha, irmão, melhorou 100%, acabou as brigas, não tem mais briga. E agora?
Agora eu tenho que revelar em qual deles Jesus se escondeu, em qual deles Jesus está. Então, agora você vai reunir novamente na hora do jantar e dizer que vai ser revelado. Sim, mas e aí? O que eu digo? Em quem Jesus está? Ora, Jesus está em todos. Então, continue se tratando bem, porque a menor coisa que fizermos uns aos outros é a Jesus que estamos fazendo. Você vai dizer isso para ele, para todos eles. E eles vão continuar nessa paz. Então, o superior voltou e disse para eles no jantar: olha, hoje eu vou revelar em quem Jesus está. Todos pararam. Vixe, agora, hein? Quem será? E aí o monge disse, o monge superior: olha, Jesus está em cada um de nós. Por isso, tudo aquilo que fizermos uns aos outros de bom é a Jesus que estamos fazendo. E o que fizermos de ruim também é a Jesus que estamos fazendo. E assim eles continuaram em paz, com amor, com alegria. Porque enfim descobriram que no relacionamento entre eles, Deus aí está. Na caridade, Deus aí está. Por isso que nós devemos aproveitar todos os momentos e as oportunidades de oração. Dessa forma. É dessa forma que a nossa oração vai ser eficaz. Oração é vida. Oração. Quer dizer, eu rezo e tenho atitude, ação. Ação de amor, de paz, de bênção. Se a minha oração não der frutos de alegria, de amor, de carinho, de caridade, a minha oração ela não foi eficaz. Não foi eficaz não porque a oração não seja eficaz, mas porque eu não colaborei para que a oração seja eficaz. Porque Deus sempre dá o seu 100%. Só que Ele conta com a nossa porcentagem. Não só com a dele. Então Deus nos dá a graça, a oportunidade de crescermos na oração, na vida, na fé. Por isso que cultivar a fé, claro que eu dependo da graça de Deus, mas eu preciso me abrir à graça de Deus para que eu cultive a fé, a oração, que a gente cresça. Eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Eu preciso cuidar. Você precisa cuidar da sua espiritualidade. Nós precisamos. Agora, o que é oração? Deus sempre nos atende? Essa é uma questão muito profunda. Porque às vezes, porque eu peço algo e não acontece, eu acho que Deus não me ouviu, Deus não me atende, e não é nada disso. Mas vamos ver então o que é oração. Para nós cristãos, de acordo com os escritos bíblicos do Novo Testamento, nós temos na palavra de Deus, na Bíblia,
A oração é a força para a perseverança nos caminhos da fé. Nós vamos encontrar o fundamento dessa frase lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. No versículo 14 diz assim: todos estes, unânimes, perseveravam na oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, a oração é a força para a perseverança no caminho da fé. Por isso, os apóstolos perseveraram. Unânimes, quer dizer, todos eles perseveraram, eles perseveravam na oração. Também as mulheres, entre elas, Nossa Senhora, perseverava na oração. Outra frase que diz assim: ela abre as portas do céu para as graças de Deus. Nós podemos conferir em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Diz assim: por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós, nos disse Jesus. Então, Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus está nos dizendo que tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. Então, Deus não nos escuta na oração? Sim, nos escuta. Nos ouve sim. Deus sempre nos ouve. Boa tarde, Cirlei França. Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda. Deus sempre nos escuta e dispensa as graças necessárias para aquele nosso pedido. Mas já eu vou explicar, porque nem sempre aquilo que eu peço acontece. Então, mas não é porque Deus não nos escuta ou Deus não nos atende. Não é nada disso. Outra frase: liberta o homem do poder do mal. Então, a oração liberta o homem do poder do mal. Está em Marcos 9, capítulo 9, versículo 29. Que diz assim, ó: ele respondeu, essa espécie não pode sair a não ser com a oração. Então, os discípulos, aqui nessa passagem, os discípulos queriam expulsar os demônios, não estavam conseguindo. Então, perguntaram a Jesus, e Jesus respondeu que essa espécie de demônio, né, no caso, não pode sair a não ser com a oração. Então, a oração liberta do poder do mal, nos liberta do poder do mal.
É a oração. Mais uma. E para quem crê na Bíblia, a oração pode fazer o impossível acontecer. Está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Vou pegar aqui, versículo 20. Diz assim, ó: Jesus respondeu-lhe: por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Então, a oração é capaz de nos trazer o impossível, porque para Deus nada é impossível. Então, a oração, pela oração, pode acontecer milagres. É através da oração que os milagres acontecem, que as graças nos chegam, que o nosso relacionamento com Deus cresce. Muitos santos da igreja definiram, a partir da sua experiência pessoal, o que vem a ser oração. Por exemplo, segundo os escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós encontramos essa frase de Santa Teresinha: a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Profunda essa frase de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, que é doutora da igreja, né? Ela diz que a oração é um impulso do coração. Que maravilha, né? É um simples olhar lançado ao céu. É estar com os pés no chão, mas o olhar fixo em Deus. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Ou seja, Santa Teresinha quer dizer que a gente deve rezar sempre, nem só quando estamos na provação ou nem só quando estamos na alegria. Ou seja, a oração é todo dia, não importa se estamos passando por uma provação ou se estamos passando por momentos felizes, alegres, porque felicidade é Deus. E mesmo na provação nós somos felizes porque temos Deus. Isso tem que ficar bem claro, porque a felicidade é Deus. Se a felicidade é Deus e Deus está conosco, nós somos felizes. Agora, não é porque nós dizemos que somos felizes e somos felizes que nós não vamos passar pela provação. Vai ter momentos que às vezes a gente vai chorar. Mas se eu tenho a consciência de que Deus está no centro da minha vida e eu me abro para deixar que Deus seja o centro da minha vida, eu sou feliz. E sendo feliz, vou passar por provações e por momentos alegres. Mas tanto um quanto o outro não vai me impedir de ser feliz. Vai passar, provação passa. Alinhado aos ensinamentos da igreja, Padre Alírio José Pedrini, deoniano,
é um autor, é um escritor, né, de vários livros relacionados à oração. Então, esse padre, Alírio José, ele é um escritor e escreveu muito sobre oração. Ele explica que a oração é o relacionamento de uma pessoa humana com o seu Deus. Oração é relacionamento, é diálogo. Oração, lá no início, quando a gente falava sobre o significado da oração, oração é falar e ouvir. Nem só falar e nem só ouvir. É falar e ouvir. Então é relacionamento. Um relacionamento que vem do falar com Deus. Adorar, louvar, glorificar, bendizer, exaltar a Deus. Ao mesmo tempo, consiste em ouvir a Deus, com o silêncio do coração. Nós só conseguimos ouvir a Deus com o silêncio do coração. Se não silenciarmos, nós não vamos escutar a voz de Deus em nós. E aí a oração vai ficar só com uma perninha. Eu falo. A hora que Deus vai falar, eu saio correndo. E não escuto a Deus. Não paro para ouvir. Não faço silêncio. Então eu preciso falar. É importante que eu me coloque diante de Deus. Porque Deus quer me ouvir, quer te ouvir. Mas Ele quer falar também. Mas é preciso que eu silencie. Então eu falo e faço silêncio. E escuto o que Deus quer me falar. E Ele fala, gente. E Ele fala. Através da leitura da Sagrada Escritura. Através de um irmão. Através de uma conversa. De um conselho. Então tem muitas maneiras que Deus interage conosco. Por isso eu preciso estar atenta. Eu preciso fazer silêncio não só também naquele momento que eu vou parar e rezar. E me colocar diante da presença de Deus. Não só. Mas o tempo todo eu tenho que estar atento. Porque às vezes Deus vai me falar através de uma pessoa da minha casa. Através de um acontecimento. Às vezes até andando na rua. Deus vai me tocar, vai me falar. Então é preciso estar atento. Porque toda essa comunicação é oração. O tempo todo eu posso estar me comunicando com Deus. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, existem 6 formas de oração, baseadas na Sagrada Escritura. Bênção, adoração, súplica, intercessão, ação de graças e louvor. Então, essas 6 formas de oração que o Catecismo da Igreja Católica apresenta. Nós podemos conferir lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2626. 2626 do Catecismo da Igreja Católica vai falar dessas 6 formas de oração. Cada formato de oração tem o seu valor. Embora um sendo diferente do outro, mas todos são importantes. Porque brota do coração do ser humano, que vai conversar
com o coração de Deus. Por isso é importante. Todavia, a oração que primeiro deve sair dos nossos lábios é a oração de adoração. Nós devemos adorar o Senhor. Deus, lá no Antigo Testamento, ele pediu a adoração. E ele até falou que não era para adorar outros deuses, né? E Deus fala firme com o povo. Lembra daquela passagem lá do bezerro de ouro que Moisés subiu na montanha e demorou e o povo se irritou e fez um bezerro de ouro e estava adorando o bezerro de ouro, e quando Moisés desce da montanha, então Moisés fica muito bravo com o povo. Moisés fica muito bravo, porque vocês não têm paciência. Porque demorou um pouco lá, né? Já tinha que ter feito um bezerro de ouro para adorar, porque vocês não têm paciência para esperar, né? E Moisés fica muito bravo. E Deus também fala firme com o povo, que não é para fazer a imagem dele para adorar, para ser adorado. É ele quem tem que ser adorado. E aqui que... nesse ponto aqui, fazendo um parênteses aqui, é justamente nesse ponto que, infelizmente, os evangélicos usam para nos acusar, porque eles falam que Deus proibiu imagens. E aí eles querem dizer que a imagem de Nossa Senhora nós estamos adorando, imagem de um santo nós estamos adorando. Não é nada disso, não é nada disso. Deus falou para não fazer imagem dele para ser adorado, fazer um bezerro de ouro dizendo que é Deus. Pegar qualquer uma outra imagem de barro, de ouro, de prata, de bronze e falar que é Deus e vai adorar. É isso que Deus está falando. Deus está falando sobre a idolatria. É isso que Deus está falando lá, naquela passagem bíblica. Mas, porém, nós devemos adorar a Deus porque isso faz bem para nós. Deus não vai deixar de ser Deus se eu não o adorar. Ele é Deus. Deus é Deus e vai continuar sendo Deus. Deus, na verdade, não precisa da nossa adoração, mas Ele quis precisar da nossa adoração, porque adorando a Deus vai fazer bem para nossa alma, para nós mesmos, para nossa salvação. A adoração é sempre o primeiro impulso diante de Deus, de reconhecê-lo como Deus. Aí está, por isso que Deus falou que não era para fazer uma imagem dele. Não podemos fazer nenhuma imagem dele para adorá-lo. Proclamá-lo como Deus e querê-lo como Deus verdadeiro. Crer que Ele é uno, é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. E que Ele tem todas as qualidades e atributos divinos. Portanto, a oração que mais se adequa diante de Deus é exatamente reconhecê-lo como Deus. E isto se chama o quê? Adoração. Então, quando eu me coloco em atitude de adorador, eu estou reconhecendo Deus como Deus. Eu estou diante dele, diante da presença dele, para reconhecer
o Senhor da minha vida. Agora vem a pergunta: Deus sempre ouve as nossas orações? Tem uma passagem bíblica que fala, Jesus disse no Evangelho, lá em São Mateus, capítulo 21, versículo 22. Então, Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes com fé em oração, vós o recebereis. No entanto, aos olhos humanos, essa passagem bíblica poderia ser taxada de inadequada, visto que nem tudo aquilo que se pede a Deus, Ele concede. Isso é verdade? Será mesmo que tudo aquilo que a gente pede a Deus, Deus nos concede ou Ele nos priva? Será mesmo que essa fala de Jesus, a palavra de Jesus, é inadequada? De forma alguma, irmãos e irmãs. De forma alguma. Deus sempre nos concede, Deus sempre nos ouve, e é como Jesus disse: tudo que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Deus sempre diz sim à oração do homem. Deus sempre diz sim à oração do homem. Eu poderia dizer que, diante da oração, Deus sempre diz sim. Eu posso dizer, porque é uma verdade. Mas também tem a questão: mas eu pedi tal coisa a Deus e não acontece, não aconteceu. Então, como explicar isso? Bom, algumas vezes acontece o seguinte: Deus diz sim e aquilo acontece já. Significa que a graça veio logo. Eu pedi uma graça e essa graça veio rapidinho. Outras vezes, Deus diz sim, mas a graça demora um pouco. E vem, acontece, só que demorou um pouco. Mas em outra oportunidade, Deus diz sim, mas o que eu pedi não aconteceu. Aconteceu outra coisa, mas não aconteceu aquilo que eu pedi. Então, na primeira, a graça veio logo. Tranquilo. Quando a graça vem logo, a gente se alegra, a gente louva, a gente bendiz. Quando a graça demora, a gente tem que fazer a experiência um pouco da esperança e esperar. Esperar, porque Deus vai cumprir. Vai. E aí passa-se dias, meses, até anos, e aí a graça acontece. Isso quer dizer que, mas agora só que Deus me ouviu? Não, não é isso, gente. O problema é que naquele momento que eu pedi, Deus disse sim, eu vou te dar. Só que agora não é o momento mais adequado para que você possa receber essa graça. Tem que chegar o tempo certo. E Deus vai deixar o tempo correr até que se chegue lá no tempo exato
que você precisa receber aquela graça. Aí você vai receber. Agora, o complicado é quando eu peço e aí eu não recebo. Nem agora, nem mais tarde. E nem nunca. Mas por que isso acontece? Porque, gente, Deus sabe do passado, do presente e do futuro. Deus sabe de todas as coisas. Então, o que acontece? Deus sabe que aquilo que eu estou pedindo para mim não é bom, ou para o outro. Porque às vezes eu estou pedindo uma graça para mim e às vezes eu estou pedindo uma graça para alguém que me pediu oração. Então, significa que aquela graça que eu estou pedindo não vai ser bom. Que seja para mim ou que seja para quem eu estou rezando. Então Deus vai me dar outra coisa. Ele vai me dar aquilo que naquele momento, diante daquele pedido, é a graça adequada, tanto para mim quanto para o outro. Então, às vezes, eu estou pedindo por uma situação e eu estou pedindo uma graça para aquela situação. Só que a graça que eu estou pedindo não dá. Deus sabe que não vai ser bom. Então Ele vai me dar aquilo que vai ser bom para aquela situação. É isso. Então Deus nos escuta sempre. Nossa oração é eficaz sempre. Mas eu também preciso ter fé. Eu preciso acreditar, como Jesus disse. Exatamente. Mas a nossa oração nunca é em vão. A oração, então, é sempre ouvida por Deus. Mas também tem um porém aqui. A oração sempre é ouvida e atendida por Deus. Mas também é preciso ficar atentos à sua eficácia. Não existe oração fraca. A oração é sempre poderosa, porque ela significa relacionamento com Deus, que é todo-poderoso. Para Deus nada é impossível. Então, não existe essa, minha oração é fraca, por isso que Deus não escutou, porque Deus... Não. Se encaixa dentro daquelas 3 etapas que eu expliquei. Que a oração, eu vou fazer uma oração e a graça vem logo, ou a graça demora, ou aquela graça nunca vai vir porque ela não é boa para aquela situação, para mim ou para quem eu estou rezando. Mas ela vai vir de uma outra forma. Então Deus não vai deixar de me atender. Só que aí eu tenho que ter um discernimento para discernir a vontade de Deus. Aquilo que Deus está dispensando para aquela situação. Para me ajudar. Ou para ajudar aquele que eu estou rezando. Mas também, por um outro lado, a oração também depende do estado de espírito da pessoa que reza. Da fé. Assim, lembra como disse Jesus. É a fé que eu tenho no Deus verdadeiro. E ao mesmo tempo, a confiança na providência divina. Se eu não tenho confiança na providência divina, se eu não confio em Deus, se eu não tenho, minha fé está lá bamba, como eu quero que Deus vai me ouvir? Como eu quero que Deus vai realizar o que eu estou pedindo? Se eu não acredito que Ele é capaz de fazer. Então, eu preciso ter uma fé forte, firme. Eu preciso crescer na fé, no dia a dia. Fazer a experiência de confiar na providência de Deus.
Às vezes, alguém pode colocar na oração determinados pedidos que não seria para o seu próprio bem. Então, Deus atende aquilo que seja necessário para a pessoa. E às vezes, gente, a gente vê assim tantas pessoas, assim, algumas pessoas que às vezes faz seu pedido a Deus, aí aquilo não é bom para ela, Deus não vai prover aquilo e vai prover outra coisa. Aquilo que seja necessário e bom para a pessoa. E a pessoa não consegue entender, às vezes ela até perde a fé. Ela abandona Deus. E não é isso, não é para que nós abandonemos o Senhor. Antes é aí que eu tenho que ter fé. Senhor, se não é bom para mim, muito obrigado. E acolher aquilo que é bom, tomar posse daquilo que é bom para mim. Tomar posse daquilo que é bom, que eu estou pedindo na minha oração para o outro. A gente precisa discernir, precisa ter discernimento. As expressões de oração. Finalizando já a nossa espiritualidade, né? As expressões de oração. O Catecismo da Igreja Católica explica que a tradição cristã conservou 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação e a oração mental. A oração que comumente se vê é a oração vocal, a oração recitada. É por palavras que a nossa oração cresce, diz o Catecismo. Nós podemos conferir lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2699. Catecismo da Igreja Católica, número 2699. Então, a oração vocal é mais comum, né? Porque a oração recitada é o Santo Terço, o ofício de Nossa Senhora, a oração do Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, as orações escritas já, prontas. A meditação. Então, o que é a meditação? Na explicação da doutrina católica, da nossa doutrina, é uma procura para compreender o porquê e o como da vida cristã. Essa é a meditação. É quando a gente busca a compreensão. Então, eu pego um texto bíblico, eu escolho um texto da Bíblia, eu vou ler e vou fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: depois que eu li o texto, eu vou perguntar o que o texto está dizendo. Então aí eu vou pegar, eu já li e eu vou tentar responder essa pergunta, sem olhar no texto, aquilo que eu lembro do que eu li. E a segunda pergunta: o que o texto está dizendo para mim? Então, isso é uma meditação. Tem essas 2 perguntinhas que nos ajudam a meditar. Então, aí eu vou silenciar um pouco e vou deixar que Deus fale. O que Deus está querendo dizer para mim com aquela passagem, aquele trechinho do texto bíblico que eu acabei de ler, acabei de rever o que foi lido. Deixa Deus falar, que Deus fala. Sempre é importante, no momento de meditação, a gente pedir a luz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo reze em nós. Já a oração mental
trata-se de uma relação de intimidade da pessoa com Deus. Olha, Santa Teresa traduziu no seguinte, a oração mental. Ela disse: um comércio íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Olha que frase maravilhosa de Santa Teresa. Um comércio íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Eu sou amada. Você é amado, amada, meu irmão, minha irmã. Deus te ama. Deus te quer bem e quer falar ao seu coração, na intimidade. Com a agitação dos dias atuais, o tempo de recolhimento para estar com Deus, ele corre o risco de ficar reduzido ou até mesmo esquecido. Para nós separarmos um tempo para a oração, não deve ser uma questão de preferência. O cristão não deveria fazer isso, ser uma questão de preferência. Eu é que preciso de oração. E sou eu que devo separar um tempo para estar com Deus durante o meu dia. Se a pessoa ela tem uma profunda amizade com Deus, se percebe que esse Deus a ama profundamente e procura amá-lo da mesma forma, com certeza irá encontrar um tempo para se comunicar com ele, para ouvi-lo e contemplá-lo. Então, essa terceira forma aqui de oração, que é a oração mental, é a contemplação. Contemplação é a intimidade com Deus, é estar diante dele, como a música no início da nossa espiritualidade que nós ouvimos. Nos colocar diante de Deus e estar lá. Deus te chama, Deus te ama e Deus quer estar contigo. Deus me chama, Deus me ama e quer estar comigo. É verdade que há muita agitação no mundo de hoje. A vida é muito corrida, mas sempre as pessoas encontram um tempo para aquilo que se interessa, não é verdade? Para aquilo que interessa, todos nós encontramos tempo. E a oração nos interessa? Essa é a grande chave. Deus nos interessa? Se Deus nos interessa, a oração é um meio que nos coloca em comunicação, em contato com Deus. Então, nós temos que encontrar um tempo. As pessoas sempre encontram um espaço de tempo para aquilo que buscam. É fato. Portanto, se a pessoa tem uma fé viva em Deus, o Deus verdadeiro, se tem um relacionamento profundo e bonito com Ele, se sente dependente dEle em todas as coisas, ela vai com certeza encontrar. E se não um longo tempo,
mas algum tempo para então se comunicar com Deus. Quem se sente amado por Deus e ama o Senhor, vai sempre encontrar tempo para Deus. Sempre. Pode ter uma vida super corrida. Tanto na correria quanto um tempinho de silêncio, ela vai encontrar. Ela vai desenvolver maneiras. Houve um tempo na minha vida que eu saía de casa às 5 horas para trabalhar. E a minha vida era muito corrida porque eu fazia estágio de enfermagem de manhã, trabalhava na Santa Casa à tarde e à noite eu ia para o curso de enfermagem. Eu chegava em casa quase meia-noite para sair 5 horas da manhã. E eu não conseguia rezar. Não conseguia rezar meu terço, não conseguia. Então o que eu fazia? No ônibus eu rezava o terço. Indo de um local para o outro, eu fazia as minhas orações. Eu conversava com Deus. Então a gente encontra, mesmo em meio à correria. Mesmo que na turbulência do dia a dia, na correria do dia a dia, no cansaço, a gente encontra. Por quê? Porque a gente fez um encontro íntimo e pessoal com Deus que nos revelou, que nos abraçou com o seu amor. Que ali naquele momento, esse encontro que a gente teve com Deus, após esse encontro, nunca mais a gente foi o mesmo. A mesma. Não tem como. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente muda. Só que não muda total. A gente muda, mas é dia a dia, passo a passo, que a gente vai ainda crescendo, mudando, construindo um relacionamento íntimo e interpessoal com Deus. Que nós possamos nos derramar em Deus, nos entregar, nos abandonar em Deus. Que nós possamos entregar toda a nossa vida a Deus. Então, para finalizar, nós vamos ouvir então essa música e a gente finaliza o nosso momento de espiritualidade. Existe alguma coisa melhor? Tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem eu sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada
nada sem o teu amor. Por isso, Isso venho te buscar. porque eu Preciso, meu Deus, em teus braços estar. morar em teu Coração, e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti, repousarei. a tua ternura Pura me acolhe, refúgio. seguro encontrei. O meu Coração vem a te render. Toma meu ser, meu querer. recebe, Senhor, Minha vida como prova viva de amor. em Teu altar, Senhor. Por isso Venho te buscar. porque eu Preciso, meu Deus, em teus braços estar. morar em teu Coração, e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei abandonarei em ti, Senhor. em ti, Repousarei. a tua ternura Pura me acolhe, refúgio seguro encontrei. o meu O coração vem a te render. toma Meu ser, meu querer. recebe, Senhor, minha vida como Prova prova viva de amor. em teu altar, Senhor. me abandonarei no teu amor, em teu altar, Senhor. me abandonarei no teu amor, em teu altar, Senhor. Amém. Diante da presença de Deus, nós temos que nos derramar, nos abandonar em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, você que esteve comigo, me acompanhando nessa reflexão, nessa espiritualidade, onde a gente pôde colocar um pouco sobre a oração, que é tão importante na nossa vida. Que nós tenhamos a graça de sempre utilizarmos da oração para nos comunicar e estar em comunicação, em relacionamento com Deus que nos ama, que nos acolhe, que nos quer bem, que fez tudo para a nossa salvação e faz tudo para a nossa salvação. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Obrigada aqui que eu estou vendo o nominho, a Sandra, que esteve comigo, a Cirlei. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Peçamos a bênção de Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus abençoe, Sandra. Muito obrigado você, viu? Muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a tarde de vocês. Que Deus
derrame muitas bênçãos e graças sobre você e sua família pela intercessão de Nossa Senhora. Um beijo no seu coração.